Ok. Bom, nós estamos então na série aí de julho e agosto, nas cartas de Pedro, a nova vida dos escolhidos. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre um tema, Agora Povo, que é no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, dos versículos 4 a 25. Primeiramente, a gente precisa situar um pouco, lembrar, né, que quem é Pedro? Pedro é o cara, o apóstolo sanguíneo, né? O cara que não pensava duas vezes em tomar a palavra, em falar mais alto, tomar a espada, cortar a orelha do guarda do império e ainda por cima ser repreendido por Jesus e só ir parar. Porque se deixasse, ele ia continuar ali a sua matança, talvez. Ou pelo menos a sua fúria, não sei. Pedro é o cara que quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem falam aí que eu sou, começa a rifar ali. Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que é encarnação de Elias e tal, não sei o quê. E quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino nessa hora Pedro deu um tapa na mesa, levantou e com todo o fôlego disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas esse é o mesmo cara que logo depois chama Jesus de um canto, depois que Jesus reafirma que é necessário que o Messias passe pela morte, ele chama Jesus no canto e fala assim, para de falar que o Senhor vai morrer, isso daí não está pegando bem, né? Para com isso. Jesus vira para ele e fala, arreda-te, Satanás. Não que ele estivesse possuído, né? Já ouvi algumas pessoas falando que tinha um capetinha na vida do Pedro, né? Talvez, assim como em nós, sempre tem um ao derredor, né? Não que ele estivesse possuído. Mas sim, Jesus falando sobre a tentação que ele estava sendo levado ali naquele momento em pular fora da sua missão. Arreda-te, Satanás. Ok. Esse Pedro é o cara que no final da segunda carta aqui, que ele escreve para 5 comunidades, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ele diz assim, olha, cuidado com os escritos de Paulo, porque é difícil de entendê-los. Eu acho que Pedro, quando terminou de escrever, não leu o que ele escreveu. Porque é muito mais difícil do que Paulo. Talvez porque nós estejamos mais acostumados com Paulo, ou porque também Paulo estava escrevendo para pessoas que não eram judeus, né? Eram para os gentios, e talvez fique mais próximo para nós a linguagem. Mas Pedro é muito difícil, ele usa figuras de linguagens, e a gente tem que ficar caçando da onde é que ele trouxe tudo isso, e o nosso texto é cheio disso, por isso eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta e fuçar comigo ela aí, justamente porque a gente precisa entender isso. A comunidade com que Paulo está escrevendo, ela é composta na sua maioria de judeus dispersos. São pessoas que foram criadas e conheciam o que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Então, quando Pedro usa termos do judaísmo, ou pelo menos do Velho Testamento, essa comunidade entende muito bem. Também nelas tem os gentios, né? Ou pagãos, como Pedro aqui chama, alguns que se converteram ali na comunidade, mas também outros gentios que se converteram ao judaísmo e chegaram a essa comunidade porque agora se converteram ao cristianismo. Então, o pano de fundo, as pessoas que estão ouvindo Pedro, que vão ler a carta, conhecem muito bem o judaísmo, conhecem muito bem o Velho Testamento. Por isso, Pedro se sente à vontade em usar alguns termos que a gente vai precisar aqui entendê-los. Por isso, nós podemos dizer que a comunidade de Pedro, composta por pessoas tão diferentes, inclusive raças, etnias e tal, é um verdadeiro mosaico. E o que Pedro precisa fazer? Pedro é instrumento do Espírito Santo para escrever uma carta a fim de levantar nessa comunidade uma identidade de povo de Deus.
É aí que essa mensagem cabe para nós hoje, de fio a pavio. Porque nós também, culturalmente, não temos os mesmos laços de Pedro. E é então que todo o esforço e toda a ação do Espírito Santo para trazer uma mensagem onde nós somos convidados a nos aproximar de Cristo e construir a identidade de povo de Deus. E é isso que começa a partir do versículo 4, quando Pedro começa a dizer assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro faz uma paráfrase, vamos dizer assim, ele deita no que ele sabe, no que ele conhece, na história que ele conhece. E o que ele conhece muito bem para escrever esse texto é Êxodo 19. Porque Deus, naquele momento, também chama o povo para uma pedra, para se aproximar de uma pedra. O povo está há 3 meses caminhando no deserto, e Deus vem para Moisés e fala assim: vai para o Sinai, porque lá eu vou falar com o povo. Delimita onde o povo vai chegar e não deixa ninguém encostar no monte enquanto eu estiver falando contigo. Vão lá para a pedra. Então Pedro usa essa figura de linguagem. E quem é essa pedra que ele está dizendo aqui? O lugar santo, que ele faz a paráfrase aí, é Jesus Cristo. Se lá no Velho Testamento é o Monte Sinai, o Monte Santo, aqui é Jesus. E ele está dizendo que quanto mais próximos nós estivermos de Jesus Cristo, mais parecidos com Ele seremos. E se mais parecidos com Ele seremos também pedras vivas. O tempo que Pedro escreve aqui as cartas é entre 63 a 67 depois de Cristo. Nesse momento, a perseguição aos cristãos é ferrenha. No ano 70, vai acontecer a queda do templo em Jerusalém. Os romanos vão destruir e vão acabar de dispersar ali os judeus. No entanto, contra os cristãos estão os judeus fazendo delações premiadas. Tem um cristão ali. E olha a sacanagem, né? Ele não cultua o rei também não, porque havia instituído um culto ao rei, chamado culto ao Filho de Deus, porque o rei era tido como Filho de Deus. Ele subia ao trono e falava que ele era o Filho de Deus, ok? César. Então, ali tem uns cristãos e eles não estão cultuando. Ia lá então vamos dizer assim, os guardas, que não era bem essa a função desses, eles podiam estar até acompanhados com o exército romano, mas era um bedel que ia saber se isso estava acontecendo mesmo, e se realmente ali tivesse alguém que não prestasse o culto ao imperador, podia ser até punido por morte. Então, na delação dos judeus, acontecia isso contra os cristãos. O que mais acontecia na vida dos cristãos nessa época? Se um homem se convertia em uma casa e a casa toda era pagã, também podia acontecer essa delação. Além disso, ele como cristão, ele era colocado à parte na sociedade. Não comprava, não se dava emprego. E se ele era um escravo? Podia ficar até ao bel prazer do seu senhor o castigo a opressão que ele colocaria sobre esse cristão. Esse contexto é pesado. E Pedro está tentando animar, motivar as pessoas. Então, os cristãos da época que leem, né, a sua carta. Então ele está dizendo, quanto mais próximos de Jesus vocês estiverem, mais parecido com eles vocês serão. Para quê? Para a edificação de uma casa espiritual. Que casa espiritual é essa?
eu e você, o nosso coração, o coração do cristão. Fazendo uma alusão ao templo. Porque o templo é o orgulho judeu. É a presença de Deus. Cadê a presença de Deus para o cristão? Está aqui. E quem que constrói isso? A proximidade com Cristo Jesus. A espiritualidade em Cristo Jesus. O descanso na justiça em Cristo Jesus. E qual que é a função? Então nós teremos as pedras do templo, mas nós teremos uma outra função. Além de pedras, de parte do edifício, nós quem serviremos o templo? Sacerdócio. Pedro tira toda a hierarquia que existe quanto religiosidade e diz assim, viu? Todos nós somos pedras da construção desse templo. E todos nós servimos. De que forma? Santificados. E Pedro termina esse momento dizendo assim, esse sacerdote, quero lembrar vocês que quem oferecia sacrifícios era o sumo sacerdote. Mas esse sacerdote oferece sacrifícios espirituais, que é a sua própria vida, seu modo de agir, seu modo de pensar. E isso é válido para nós ainda hoje. Mas está baseado em quê? Essa construção, esse aproximar-se de Jesus, está baseado na fé. Quem é Cristo Jesus? Aí ele continua. Pois assim é dito nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Citando Isaías, porque ele já falou que os profetas, né, a gente viu acho que na segunda mensagem do Marquito, né? Os profetas tiveram vislumbre dessa época, não somente da chegada do Messias, mas da época que nós estamos vivendo. Os profetas ansiavam viver isso, Pedro diz. Os profetas desejam ouvir de nós, viu? Como é viver na época do reino. A pergunta está para mim e para você. Como é viver na época do reino? Talvez a nossa resposta, com um sorriso amarelo, é maravilhoso, na presença de Jesus. Mas por dentro a gente está num turbilhão de coisas que a gente nem sabe que época é essa, se existe alguma diferença de viver hoje ou ontem. E isso é triste. Porque isso é comum dentro das igrejas por conta de um cristianismo nominal, de um cristianismo social, e não de um cristianismo espiritual, transformador, arrebatador, baseado no sangue do Cordeiro, mas baseado nas trocas sociais, no glamour e na onda. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Pedra preciosa como para Deus. Ela é importante. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Deixa eu ganhar mais um tempo com vocês aqui. No quarto versículo veio para nós aí uma imagem, a pedra rejeitada pelos homens. E aqui Pedro então traz o texto falando da pedra angular, escolhida e preciosa. Deixa eu contar para vocês como é que era. Se nós formos construir a nossa casa hoje, a gente vai então na loja, compra um tijolo, um milheiro, ou alguns milheiros, dependendo da casa, né? E aí, então, lá no tijolo vem especificado o comprimento, largura e altura do tijolo, não é isso? Você não sabe, Thalita? Pelo amor de Deus. Garanto que mora em prédio.
Aí então, como que era na época de Jesus? O construtor, na verdade, ia comprar essas pedras, esses tijolos feitos de pedra, feitos como? No cisel e no martelo ou numa serra. Aí esse construtor chegava e media as pedras. As que eram regulares, comprava-se. As que não eram regulares, ele rejeitava. Olha o que Pedro está falando. Nós precisamos nos aproximar do Jesus que é rejeitado. Não o Jesus paz e amor, Jesus Lulinha, né? Tudo pode, o Jesus legal. Aqui é só amor. Vale tudo com Jesus. Ele está falando de um Jesus que confronta-nos com os nossos pecados e com a nossa insignificância. Mas também mostra-nos um caminho de amor, de escolha, de transformação, promovida por Ele mesmo e não baseada nas nossas obras. Esse Jesus é que nós precisamos nos basear, procurar. O Jesus rejeitado. Não o Jesus que tudo dá. O Jesus dos gospel mimados. Aí então, a pedra angular é uma pedra específica que tem um tamanho, tem forma específica. Por quê? Vocês já devem ter visto algumas construções mais antigas, não daquela época, que eu acho que não existe mais nenhuma, mas arcos nas portas ou abóbodas de prédios, né? Os tetos arredondados. Como eles eram construídos? Eles colocava-se as pedras, ia escorando, até que chegava a última pedra, era a mais importante, porque ela era colocada, tira as escoras, e toda a força do arco ou do teto apoia nessa pedra. Sem essa pedra, não tem teto, não tem construção, não tem arcos. Por isso ela é preciosa. Por isso ela foi escolhida a dedo. Por isso ela é importante, ela é a peça mais importante da construção. E o que Pedro está dizendo é que os que creem têm Cristo Jesus como a coisa mais importante na construção do seu templo, da sua vida, da sua caminhada, do seu ser. Quem não tem Cristo Jesus como o ponto mais importante de tudo isso, está construindo com as escoras. Mas na hora de tirar as escoras, tudo vai desmoronar. Não terá construído nada. E para os que não creem, nessa pedra angular, ela é uma pedra de tropeço. Então, quem não crê, desobedece. E desobedece o quê? A mensagem, porque Pedro está falando justamente de judeus. Judeus conheciam a mensagem. Judeus conhecem o Velho Testamento, mas eles rejeitaram esse Cristo. Esse Cristo que veio pobre, nasceu, cresceu, sofreu, ou melhor, foi julgado, condenado mesmo sendo inocente, sofreu humilhação, morreu e ressuscitou. Os judeus não conseguem. Pedro está fazendo uma crítica direta. O que vai acontecer com eles? Qual é o destino de quem não crê? Eles mesmos já estão julgados. Queda. Estão fora. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Esse texto é o principal texto da carta de Pedro. Talvez seja o centro da carta de Pedro, porque Pedro deitou realmente nas palavras que Deus trouxe lá em Êxodo para os judeus, para os hebreus que estavam perdidos, sem identidade no deserto. E agora Pedro faz isso com os cristãos.
Mas esse texto tem sido erroneamente, por sei lá quanto tempo, usado para dizer que nós somos melhores do que os que não estão ou não são. Tenho ouvido esse texto na boca de pessoas para dizer que a igreja, o povo de Deus, é especial, então por isso pode exigir de Deus algumas coisas. O texto não está dizendo nada disso. O texto não está dizendo que porque somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nós somos as especiais, somos a boneca de porcelana de Deus. Nada vai nos tocar. Vou falar uma coisa bem grave. Não é por isso, não é por reconhecer e ter a consciência de que Deus nos chamou, nos escolheu, que eu e você não sofreremos. Pronto, o antídoto ao câncer. Sim, estava fácil. Antídoto aos problemas. Não vou ter problema em casa. Se converte, a sogra morre. Não é assim, né? Se converte, pum! Pode ir pirim, pim, pim, e tudo se resolveu. Dívidas foram embora. Problemas, dores. O que Pedro está dizendo aqui é que só somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, porque fomos chamados para uma missão: anunciar as grandezas de Deus, daquele que nos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Nós só somos tudo isso se realmente estivermos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, falando do encontro transformador que tivemos em Cristo Jesus e, inclusive, que nem precisemos falar e as pessoas vejam a diferença entre aquele de ontem e este de hoje. Para nós reivindicarmos nossa raça eleita, né, como algumas traduções trazem, raça, povo, pede um ancestral em comum, que não é um macaco. Esse ancestral não é sangue. Esse ancestral faz com que pessoas diferentes tenham algo em comum muito maior do que DNA. Salvação em Cristo Jesus. Salvação em Cristo Jesus. É isso que nos torna a família de Deus. É isso que nos torna a geração eleita. Nação santa. E não a placa da igreja. E não o nosso DNA comprovado ou não, que temos algum tipo de parentesco. Nesse primeiro momento de Pedro, ele faz questão então de mostrar que o nosso chamado é um chamado para uma missão. E essa missão é anunciar as grandezas de Deus. E essas grandezas de Deus, como é que elas podem e devem ser anunciadas? É então que vem a segunda parte. Pedro passa a falar então sobre os deveres sociais do cristão. Os deveres sociais do cristão, onde ele estiver, em qualquer lugar. Os deveres como cidadão, os deveres como empregado, como família, esposa, esposo. E ele vem trabalhando isso. E a gente vai ver isso até domingo que vem. Mas ele diz assim, na continuação aqui: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Queridos, ninguém corrige uma rota se ela não estiver errada, certo?
Até o GPS fica louco falando para você entrar, voltar, fazer retorno quando você passa a esquina que era para dobrar. Pedro está corrigindo aqui uma rota. Qual é a rota? Esses caras aqui, que leem a carta, eles têm um comportamento muito mais parecido com os das pessoas de fora da igreja do que com os de dentro. Pedro, então, chama a atenção falando assim, viu? Vocês estão amando muito mais a cultura onde vocês estão inseridos do que a Cristo Jesus e a transformação que Ele faz no coração de vocês. Olha a entrelinha. Vocês não pertencem a este mundo, vocês são estrangeiros e peregrinos. Quem é o estrangeiro? É o turista, não é? O turista. O turista não tem direito de apitar, mas também não tem direito de badernar. Vai lá, Mr. Tetá e família, passear no Oriente Médio e inventam de ir para a praia. Se Mr. Teté for de sunga branca e a dona Lu de maiozinho comportado, vão apanhar. Porque na praia, no Oriente Médio, entra-se de burca. Entra de burca. Vocês são estrangeiros, vocês têm que saber como se comportar aqui. Não é Brasil? Terra de ninguém. E o peregrino? Quem é o peregrino? O peregrino é aquele que passa algum tempo em algum lugar, mas ele já está de partida. Não sabe quando, como, mas ele já sabe que ele vai chegar, ficar algum tempo e não vai firmar raízes. O que Pedro está dizendo é menos cultura, mais Cristo. E isso é uma linha muito tênue para nós. Nós não percebemos, e eu falo por mim, não estou falando por vocês, não estou julgando ninguém aqui. O quão inseridos nós estamos na cultura a ponto de não percebermos o quanto ela é maior em nós do que o nosso cristianismo. Esses dias uma pessoa veio para mim e falou assim, você só usa o Facebook para cornetar, né? Falei, eu perdi meu princípio. Eu vejo lá nas minhas memórias que o Facebook faz questão. Mas nas memórias, na timeline, né? Que ele faz questão de lembrar, postando versículo, oração. Né? Não façam mais isso, só corneta os outros. Tá gravando, olha lá. E eu tô falando isso na internet. Ok? Por quê? O Facebook não é importante para mim. Então, o que ele serve? Para nada. Só para cornetar. No máximo, falar com alguém que eu estou precisando. Não é? Qual que é o extremo? É o fez ser tudo, né? E o cara não consegue sair, desvencilhar. Quem é você? Olhe no meu Facebook. E é tudo mentira, né? Foto sorrindo, ninguém tem problema. Mostra uma foto com dor de barriga 2 horas da manhã. Isso não faz, né? Olha o que Pedro está chamando a minha atenção e a sua. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. O termo aqui não é tão forte quanto a palavra exemplo que vai aparecer logo à frente, e daí eu vou fazer questão de lembrar vocês disso. Mas Pedro está falando o seguinte, não bebam muito da cultura, porque vocês precisam ser o gabarito de Cristo na vida das pessoas. Tome. Hoje de manhã o Chocolate falou assim, esse negócio de exemplo pega, hein? Ser gabarito na vida dos outros. Eu falei, rapaz, eu tenho um problema com isso. Eu falei, então você tem problema com a Bíblia? Bem-vindo ao clube. Nós temos problema mesmo. Quando fala diretamente conosco. Quando nos confronta. Quando a pedra viva fala, você está errado. Está pisando fora da linha. Vai cair da corda bamba. É ou não é? Todos nós temos problema com isso. Ele continua. E o que é legal aqui, ele fala assim, viu? Ajam dessa forma para que os que te criticam ou os que te perseguem dizendo que vocês fazem alguma coisa mal, porque os cristãos eram tidos como os curandeiros, como os traidores do judaísmo e os traidores do outro lado do Império Romano, porque não reverenciam o rei. Então,
mantenham-se na linha para que eles observem as boas obras que vocês praticam e talvez alguns se convertam. Talvez alguns glorifiquem a Deus. Porque é para isso que vocês são nação santa. Né? Porque vocês não foram chamados, nós não fomos chamados para ser nação santa dentro da igreja. Né? Coisa mais besta do mundo é acender um holofote ao meio-dia. Para que serve isso? Se nós somos luz do mundo, porque Cristo habita em nós e Ele é a luz do mundo, a gente precisa acender nas trevas e não... Né? Ok? Passando. Por causa do Senhor, saiu dos peregrinos e agora começa um outro momento. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos ou escravos de Deus, fica mais forte a tradução. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Pedro está chamando a atenção porque com certeza a comunidade se reunia, fazia o culto deles lá, antes ou depois, não sei se o comes e bebes era antes, era depois do culto, talvez no meio, durante, acabava, eles se reuniam para falar mal do rei, para falar mal do governante. Talvez eles estivessem até armando uma anarquia. Vamos abandonar, não vamos mais pagar imposto, não vamos mais obedecer esse rei, nem esse governo aí, porque nós não pertencemos a ele mesmo. Nosso governo vem do céu. Ó, bonito, né? Assim? Nós somos nação santa, geração eleita, a gente não precisa responder a esses caras. Eu acho que esses caras, de alguma forma, se reuniam para falar mal e usavam até alguns termos chulos para se referir ao rei, ao governador. A gente vai ver para frente por quê. Mas eles deveriam estar levantando um motim, tentando... Mas seria muito fácil, né, a gente agora levantar... Quem está contente com o Brasil? Levanta a mão. Ninguém? Beleza. Então vamos fazer o seguinte... Não tem como a gente ir embora, né? Não pagamos mais imposto, beleza? Não paga mais IPVA, paga mais imposto de renda. Né? Tudo que postar, a gente diz fora Temer, né? Fora Alckmin. Como é o nome do prefeito mesmo aqui de Pira? Fora também. Né? E assim vai. E a gente faz um motim. Pedro está dizendo assim, viu, esse não é o caminho. Porque o caminho do cristão é a influência. E não usar das mesmas armas. Porque se nós usamos das mesmas armas de quem nos oprime, nós nos tornamos opressores. Criamos uma guerra civil. Matamos e em nome de Cristo nós reivindicamos vida e não morte. Construção e não retaliação, né? Destruição. Pedro usa, inclusive, essa ideia aqui, não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Tipo, viu, vocês estão podendo se reunir, cuidado com que tem acontecido o papo entre vocês, cuidem disso. Com o que está sendo inflamado no meio de vocês. E agora ele vai para uma outra parte. Escravos, sujeitem-se a seus senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Se ele se refere a escravos, porque com certeza tinha dentro da comunidade escravos e senhores. E o que ele está trocando a ideia conosco, inclusive, é o seguinte, viu? Não importa se o seu patrão faz certo ou faz errado. Não importa se ele é bom, se ele é ruim, se ele é mau. Importa que o seu trabalho tem que ser feito com excelência. Porque através do seu trabalho você honra ao Senhor. Importa que com o seu trabalho as pessoas vejam
Cristo. Não importa seu patrão também, vamos lá, né? Eu sei que você trabalha para o Fernandinho Beiramar, para o Marcola, daí importa. Mas pelo contrário, se ele persegue, se ele não dá o dia de trabalho para você, porque você precisa ir no médico, a gente tem essas coisas, não tem? Não aceitou meu atestado, né? E daí usa aqueles termos mais, aquele lindo. Não, a gente fala outras coisas, né? Aquele charmoso do meu patrão. Não é assim? O que Pedro está dizendo é, o que vocês fazem é mais importante, porque através de vocês, Cristo pode ser conhecido na vida desses. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Aí ele faz um trocadilho como Jesus, né? O que vale orar pelo amigo? Ore pelo inimigo. Não é isso que Jesus diz? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. O que Pedro está dizendo não é que eu e você precisamos aprender a sofrer. Pelo contrário, ele está dizendo que quem sofreu foi Cristo Jesus. E nós? Cabe a nós, então, porque o nosso chamado é, através da nossa vida, vou usar esse termo, incomodar outras pessoas. Incomodar como? Tem algo em especial aqui. Incomodar como? Esse cara tem razão, Cristo Jesus é o Senhor. Incomodar como? Mas você faz tão bem o seu trabalho para esse cara aqui? Não é para esse cara, é para o Senhor. Pedro, então, termina esse trecho dizendo assim: para isso vocês foram chamados. Para sofrer? Não. Mas talvez incomodar. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E aqui está a palavra gabarito. Exemplo. Porque Jesus é o gabarito perfeito. E faz de nós um gabarito perfeito em suas mãos. Imperfeitos pela nossa condição. Imperfeitos pelo nosso querer. Eu quero ser, eu quero aparecer. Não, isso é imperfeito. Mas quando Cristo nos usa, a perfeição dele é vista em nós e não a nossa imperfeição. Jesus, então, é esse gabarito. E ele, Pedro não estava dizendo que nós precisamos sofrer como Jesus. Ele já sofreu. Nós precisamos suportar. Porque Cristo Jesus nos ensinou, então. E daí ele cita mais uma vez Isaías. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Porque talvez quando nos reunimos para falar dos governantes, da nossa boca saem coisas que não deviam. Porque quando nos reunimos para falar dos nossos patrões, da nossa boca saem coisas que não deviam. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, isto é, ele sofreu. E nós aprendemos a como passar por aquilo que tira o nosso sossego, que tira... nós não precisamos passar pelas marcas no corpo do sofrimento. Mas se isso acontecer, ainda assim precisamos ter o exemplo de Cristo em nós. Porque isso, em nome de Jesus, Deus usará como gabarito perfeito na vida de alguém. A fim de que morrêssemos para pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Mas agora, vocês não eram povo, vocês eram totalmente diferentes,
mas Deus chamou para fazer de vocês uma missão. Essa missão é a missão de Cristo. Agora, povo em missão, chamados para uma missão que é a missão de Cristo, é continuar a vida de Cristo. É continuar aqui os passos que o Mestre nos deixou. Escolhidos, suportados, incluídos no povo de Deus, porque temos a marca do sangue do Cordeiro. Fé, graça, salvação, redenção, mudança, transformação. E é isso que nós, então, vamos levar às trevas. E a luz dissipa as trevas. A exemplo de quem? A exemplo de Cristo. O gabarito perfeito é Cristo. Testemunhamos, não importa o contexto. Aonde quer que estejamos. Sejamos peregrinos, sejamos cidadãos, sejamos patrão ou empregado. Não importa a relação. Precisamos levar o gabarito de Cristo. E o grande X da questão é como isso, com pessoas diferentes, com histórias diferentes, empregos diferentes, culturas diferentes, como isso nos faz um povo em missão. Porque todas as diferenças que temos na nossa caminhada como homens, elas são infinitamente menores do que aquilo que temos em comum. E aquilo que temos em comum, pelo menos aqui aos domingos, eu tenho visto todos aqui confessando que é Cristo Jesus, que é ser em Cristo Jesus. E o que temos em comum é que a nossa diversidade, ela na verdade é uma poderosa arma. Porque se nós fôssemos todos iguais, se nós tivéssemos todos o mesmo peso, a mesma cor, morássemos no mesmo bairro, como cumprir a missão? Como cumprir a missão? Por isso, em nome de Jesus, somos um povo em missão. É a missão de Jesus. E o desafio é essa semana. Gostaria que você lesse novamente, meditasse em todas essas palavras, essas figuras todas que Pedro nos trouxe, e que você orasse. Orasse pela missão desta igreja. Orasse pela missão desta igreja, ou melhor, orar pela missão dessa igreja é orar pela sua, pela minha, pela nossa missão. Eu não posso fazer por vocês lá no bairro, lá na casa, lá na escola, lá no trampo, sei lá onde vocês estão. Eu não posso fazer por vocês. Seria agora, né? Agora dá para fazer pelo Face, né? Você está conversando com alguém no trampo. Mas peraí, você fala com o meu pastor aqui, ó. Chamada em vídeo. Sabe qual vai ser a influência na vida do cara? Nenhuma. Quem é esse cara falando comigo aí? É o seu pastor? Troca de pastor, tá feio. É você quem foi chamado para ser em Cristo onde você está. Essa é a coisa mais importante da diversidade na igreja hoje. Ore por isso. Ore pelos pastores dessa igreja, pastores, presbíteros. Ore pelos diáconos, ore pelos ministérios. Marquito está nos Estados Unidos. Ore pela vida dele, pela vida da família dele, que Deus o traga novamente, né? Vai que ele inventa de ficar lá. Ore pela missão dessa igreja. A gente tem falado isso, o sonho dessa igreja de plantar outra igreja, porque nós acreditamos que pessoas diferentes de nós em outra igreja vão conseguir também reunir outras pessoas e vão conseguir conquistar pessoas, mais pessoas para Cristo em outros lugares diferentes do nosso. Ore por isso.
Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, que em nome de Jesus a nova vida dos escolhidos tenha sentido a mensagem da cruz e a mensagem de arrependimento e transformação que o Senhor trouxe à nossa vida. Tenha sentido isso sair de nós para outras pessoas. Tenha sentido isso na vida daqueles que estão ao nosso redor. Clamo que o Teu Santo Espírito não somente capacite, mas possibilite que as pessoas ao nosso redor vejam a Tua luz. Clamo a Deus que o Senhor continue cuidando desta igreja, amadurecendo esta igreja. E, ó Deus, fazendo de cada um de nós tão diferentes, distribuídos em lugares diferentes da cidade, e por que não até mesmo em outras cidades, quando trabalham ou onde moram, que, ó Deus, possamos ser realmente agentes do Senhor nesse lugar. Agentes, a exemplo de Cristo Jesus, e que buscam a cada dia mais a presença e a semelhança em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fica conosco, leva-nos na Tua paz, no Teu amor, dá-nos uma boa semana e o desafio, Deus, de continuar sendo um povo em missão. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Church planting is God's strategy to disciple the nations. It is through His church that Christ will reach into every corner of the earth. And so we go. We drill deep into our neighborhoods with the transforming power of the gospel. We reach wide with the gospel so that the whole world can hear. The gospel word is alive. It penetrates hearts and cultures. With it, we drill deep into the richness and brokenness of our community. Imagine a society saturated with churches committed to radically serve their neighborhoods, to face head-on the complexities of their culture, fighting injustice, exposing lies, celebrating diversity, lifting high the name of Jesus. Imagine life springing forth in barren post-Christian cultures. Imagine passion welling up amongst families once bored of empty religious tradition. Imagine peace in communities long divided by history and race. Imagine Hispanic churches planting out of English-speaking churches in the most diverse cities in the US. A church in South Africa where people of all backgrounds and skin color link arms under one Savior. A church in a project comprised of men and women, once addicts, gang members, thieves, pimps and prostitutes, but now loving God and others faithfully, joyfully, sacrificially. A church in Turkey, lovingly speaking truth despite bombs in the streets and threats from extremists. Imagine an explosion of churches planting churches, digging ever deeper with the beauty of Christ into the ugliest parts of their communities. We are drilling deep. Let's drill even deeper. Now imagine this gospel spreading, reaching into every dark corner of this planet. Imagine a surge of disciples wanting to be trained and sent out. Men, women, families counting the cost to go where Christ is not yet named, not knowing when or if they will return. Imagine indigenous communities of light sprouting in dark, inaccessible and intimidating contexts where grace is still not known. Imagine a work with refugees in Europe, giving homes to the homeless, giving hope to the hopeless, fueled by prayers that one day these men and women will return home bravely, wisely to plant churches. A church in the poorest parts of Brazil, feeding families, providing education, speaking truth. Academies, equipping and resourcing young Christians to engage with the mounting complexities of what it means to be a follower of Jesus in this world. Churches in the Middle East, seeing members martyred, but still holding unswervingly to the truth they profess. Communities forming and growing, shaped by the gospel,
in deeply secular cultures and communities. A church in Paris, discipling and sending Iranians back home, transformed and equipped with gospel zeal. Imagine churches all over this globe partnering together, flourishing and reaching out with the gospel. By God's grace, we are reaching wide. Let's pray for gospel arms to reach even wider around the world. There is not a square inch of this world that Christ on the cross has not won for himself. There is not a square inch where the Church of Christ should not be, showing love, giving hope, speaking truth. Acts 29 is a diverse global family of church planting churches, drilling deeper, reaching wider, planting churches until every neighborhood is saturated with the gospel, so that the unreached are no longer the unreachable.